mais abençoada. Que bom, nós estamos aqui de volta. Eu estava com muita saudade, muita saudade de vocês, tá? Eu, missionária Jane, estou com a minha amiga aqui, Fernanda. Tudo bom? Olá, Mulheres com Propósito. Tudo bem? O nosso propósito aqui é de passar uma mensagem para o seu coração, palavra de Deus, dicas de livros, de CD, mas que no final a gente tem sempre uma oração para o teu coração. Né, Fernanda? Porque a oração faz toda a diferença. Faz né? mesmo, muito importante. Fernanda, o que nós temos hoje? Vamos falar sobre filhos Filhos e pais. Então, leia um versículo para nós aí. Então, a passagem que a gente vai estar falando hoje está em Efésios 6, do 1 ao 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Você pode parar que ele tem 2 mandamentos, né? O primeiro fala para os filhos e o segundo para os pais. Porque não adianta querermos que nossos filhos sejam obedientes se os pais também não têm um exemplo. É verdade. Não adianta a gente querer o exemplo dos nossos filhos se nós não fazemos a nossa parte. Nós não somos exemplos. Não somos exemplos. Você tem que ser amigo de seus filhos. A primeira coisa que nós temos que ter é amizade, é conquistá-lo. Antes que lá fora conquistem eles. Isso é verdade. Né? Eu sei que temos o quê? Nós, como pais, né? Nós temos que ter conselhos, temos que ter uma direção de Deus para poder criarmos eles no caminho do Senhor, na obediência ao Senhor, que o primeiro mandamento é nós obedecermos a Deus. Obedecendo a Deus, nós vamos ser obedientes aos nossos pais. Primeiro vamos falar para os filhos. O versículo fala de mandamento para o filho, que nós temos até um exemplo em Timóteo. Timóteo, ele foi um jovem bem-sucedido, porque ele teve uma família que deu um bom exemplo para ele, e ele foi obediente à sua mãe e sua avó, e por causa disso, ele foi até um jovem chamado para a obra de Deus, tão jovem, não é verdade? Na adolescência, né? Na adolescência. Isso é tão bom, né? A gente vê nossos filhos sendo criados no amor, na paciência, na obediência do Senhor Jesus. As crianças pequenas, elas devem ser ensinadas a obedecer seus pais, mediante na disciplina e na doutrina do Senhor. Porque a doutrina do Senhor é uma coisa boa. Ela faz com que as crianças sejam amadas, porque elas vão obedecer seus pais mediante conforme os pais são para com elas. Não adianta, uma coisa que eu percebo muito, e que eu também já fiz, né, com meu filho, é tipo assim, mãe, deixa eu ir ali. Não. Mas não diz o porquê. Tem que dizer o porquê, né? Tem que dizer o porquê. Tem que sentar e falar, filho, a mamãe não quer que você vá ali por causa disso, disso e disso. Mas a maioria dos pais não faz isso. Das mães. Não, e acabou porque eu tô Não, mandando. acabou, eu tô mandando e chega, assim. acabou. Vamos. Aí a criança tem um berreiro, ou às vezes vai até escondido. É. Por quê? Porque você não chamou ele com carinho, não sentou e não botou o porquê que ele não pode ir. Né? Porque a mãe e o pai só querem o bem para os É seus bem mais filhos. fácil a gente ensinar com exemplos, mostrar, ó, você não vai ali porque isso, porque acontece isso ali é perigoso, ali aconteceu isso. É dar exemplos à criança e mostrar, não é só dizer o porquê não e acabou, não adianta. É porque ela vai chorar e ela não vai entender. Aí o coleguinha vai falar, mas por que você não veio? Porque minha mãe não deixou. Né? Nem Deus é assim conosco, né? A gente não pode ser assim com os nossos filhos. É verdade. Agora, os filhos cristãos têm que permanecer sobre a orientação dos seus pais. Porque os pais, eles querem o melhor para o seu filho. Ele nunca vai encaminhar você para uma furada. Até porque os pais já cometeram os erros. Já sabe o que é certo, o que é errado, onde pode ir, a gente não pode. Mas é uma coisa que eu aprendo muito com meu esposo, que ele fala assim, que cada um tem que ter as suas próprias experiências, vão aprender com as suas próprias experiências. Quando não querem obedecer o que o pai e a mãe falam, eles vão ter experiências que de repente poderiam ter sido
infelizmente isso daí aniquilada antes por causa da é desobediência. verdade. Poderia aprender no amor, né? Mas aí vai aprender na dor. Na dor que é o triste, pior, é né? muito difícil. Agora, outra coisa que eu vou falar, os filhos quando ficam mais velhos, eu estava assistindo os 10 Mandamentos e agora estou assistindo a Terra Prometida, faço propaganda porque vale a pena. O que acontece? Eu vi umas cenas de Caleb com a sua família e tem o seu filho. O filho chegou lá todo bravo. Aí o pai falou, baixa esse tom de voz comigo. Ele estava errado? Claro. Ah, só porque ele já é adulto, já pode falar de qualquer maneira com seus pais? Não. O amor é para sempre, a obediência é para sempre, O o respeito é para sempre. O filho do irmão de Moisés, de Arão, ele foi pedir conselhos. Aliás, não, foi o Arão que foi pedir conselhos para a mãe pela situação que estava acontecendo com seus filhos, que ele não estava dando conta. Eu achei aquilo bacana, a mãe dele já estava idosa, ele já era casado, já tinha seus filhos, mas foi pedir conselho à sua mãe. Estava certo, porque às vezes você vai tomar uma atitude da sua própria cabeça, e às vezes uma atitude errada. E ele indo em direção aos seus pais que já são mais velhos, que já passaram por essa situação, ele vai ter uma resposta, para poder chegar para os seus filhos e falar, eu achei lindo isso, sabe? Muito legal, você sendo casado. Poxa, mãe, o que você acha? Eu devo fazer isso, mãe? Poxa, pai, o que você acha? Eu acho bacana, porque hoje em dia não. É difícil. Já casou, às vezes não casou ainda, né? Já acha que já é o dono da cocaína. Não, eu sei, pode deixar que acha é que tudo não deve comigo. satisfação, Não deve satisfação não dos pais deve pra nada. É. Pode sair, chegar a hora que quiser, o pai não tem que falar nada. Tá errado, gente. Tá errado. Tudo tem que ser com decência e ordem, entendeu? E vindo dos pais, porque a Bíblia fala para que se prolongue os seus dias Isso na aí. terra. Quer viver muito, obedeça o pai e a mãe. Obedeça o pai e a mãe. Verdade. Eles podem estar até errados, vamos dizer, entre aspas. Mas a palavra de Deus fala que você tem que honrar eles. Uma coisa que eu estava vendo, que mesmo depois de casado, deve receber com respeito o conselho dos pais e honrá-los na velhice, mediante cuidados e ajuda financeira conforme a necessidade. Os filhos que honram seus pais serão abençoados aqui na terra e na eternidade. Verdade. Não é abandonar os pais quando chega na velhice, né? Porque acontece, né, dos pais, assim, ficar debilitados, ficar acamados, né? Por causa da idade, é né? verdade. Das coisas que acontecem. E infelizmente a gente vê aí muitos idosos jogados em asilos, né? Jogados em hospitais. Mas os filhos não. Uma coisa, Fernanda, que vão falar assim, mas você não sabe quem é meu pai, sabe quem foi minha mãe. Não interessa. Não importa. A palavra de Deus fala que é para honrar até na velhice. É uma ordenança. É uma ordenança Sim. de Deus, não é? E agora vamos falar, Fernanda, contigo agora, a responsabilidade agora vamos falar dos pais. Dos pais sobre Vamos os falar filhos. dos pais. Aqui no versículo 3 fala assim, do 3 ao 4, que fala: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Aqui está falando que os pais não podem provocar a ira nos filhos. O que seria isso, né? Chatear o filho com alguma coisa, como a gente falou assim, porque sim, porque eu tô mandando. Não é assim, é saber conversar, né? Porque o Senhor, quando nos chama, Ele nos chama com amor, Ele não chama com agressão, não chama com violência, né? O que a gente vê muitos dias hoje assim, é os pais não sabendo conversar com os filhos. É a ignorância, é a arrogância, é você é isso, você é aquilo, você não faz isso. É só apontando os erros dos filhos, né? E não chamando os filhos com amor. O Senhor nos fala que a gente tem que chamar os nossos filhos com amor, criar eles com amor, criar eles com paciência, entendeu? Quando acontecer algo, a gente parar, né? Naquela respirada, porque às vezes assim é difícil. É difícil, né? Às vezes a gente receber a afronta de um filho, né? Mas saber que não é o momento da gente agir, e não é de forma irada que a gente pode agir com nossos filhos. Entendeu? Se não tá dando resultado naquele momento, para, respira, vai orar, vai ler a palavra. Eu recebi um conselho, vai ajoelhar, né? Vai fazer um jejum, se não der certo. O Senhor está no controle, entenda isso. Naquele momento que o filho está passando por um momento, às vezes ele não está querendo se abrir naquela hora. Às vezes o pai ou a mãe tem uma brincadeirinha, com não sei o quê. Que isso aí
irrita. A pessoa não está naquele momento. Então deixa ele quieto. E o pai tem muito isso, né? O pai e a mãe tem muito isso. Fala assim, por que você não quer falar? Fala comigo, não sei o que, se abre. Tem que dar um espaço também, né, para os filhos. Pais, por favor, dê espaço aos seus filhos. Respeite o momento deles. Eu sei que no momento certo, eles vão falar com vocês. E é criar isso, né? Criar um diálogo entre pai e filho. Não adianta a gente querer cobrar só resultado dos filhos se a gente não cria esse ambiente, entendeu? Se a gente não cria um ambiente de conversa, de diálogo, de amor, de paciência, entendeu? A gente precisa muito disso. Porque o diálogo, hoje em dia, é muito importante entre pais e filhos. Ah, mas conversar com a minha mãe é muito chata, conversar com meu pai é muito chato. Gente, pelo menos eles vão te dar o conselho na direção de Deus. Porque às vezes você vai pedir um conselho lá fora, meu Deus, tu vai estar numa furada que tu nem imagina, não, Fernanda? É verdade, né? Os maus conselhos existem muitos e muitos. Bons conselhos, né? Nem todo mundo quer, mas a gente fala, se o conselho fosse bom, não dá, vendia. Não é verdade? Mas é verdade, gente. A gente tem que procurar, nós como pais, irmãs, eu sou mãe, tenho uma filha de 5 anos e tudo que eu quero pra minha filha, eu converso com ela, mesmo ela tendo 5 aninhos, ela já está começando a aprender, o caráter dela está sendo forjado agora, com exemplos meus e do pai dela, entendeu? Essa noite a gente foi dormir, ela foi orar, ela inclinou a cabeça e começou a orar, porque ela vê isso em casa, entendeu? Então os filhos, eles vão fazer aquilo que os pais estão fazendo. Se você quer que seu filho proceda de uma maneira boa, se você quer que seu filho seja um bom homem, uma boa mulher, você tem que ser um bom homem, uma boa mulher dentro de casa. Não adianta eu querer cobrar da minha filha uma coisa que eu não sou. Então eu preciso ser exemplo para ela. Poxa, depois desse bate-papo legal, que a gente esclareceu um pouquinho, né, de pais e filhos, qual é o papel de cada um, vamos para a oração? Vamos sim. Nosso momento de oração. Vamos lá, mulheres. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez por este programa, Senhor, por estar, Senhor, na tua presença, Deus, e poder levar, Senhor, um pouco, Senhor, da tua palavra, do teu amor a cada mulher nesta hora, Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada filho, a cada pai, Senhor, para que em todo momento, Senhor, eles tenham um bom relacionamento, Deus, eles tenham boa comunhão, Pai, que o Senhor possa estar no meio desse relacionamento, dessa família, Senhor, sempre dando direção um ao outro, que os filhos obedeçam aos seus pais, que os honrem, Senhor, até a velhice, Deus, pois esse, Senhor, é o teu mandamento, e que os pais, Senhor, crie com sabedoria, Senhor, com direção, Senhor, com os teus conselhos dos seus filhos, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fernanda, dá aí os nossos endereços aí do Facebook. Então, galera, não, mulheres. Então, nossa página no Facebook, Mulheres com Propósito. Acessa lá, curte, compartilha, dá pra sua amiga, pra sua vizinha, entendeu? Temos o nosso canal também no YouTube, Mulheres com Propósito. Dá os seus likes aí, curte compartilha, curte bastante. Se inscreva aqui também. Se inscreva. Sabe por quê? Porque às vezes tem pessoas que você conhece, mulheres que conhece, que estão passando por esses problemas. Fala, pô, amiga, eu tenho um recadinho aí de umas amigas aí pra você. Aí você compartilha pra pessoa. Então nós vamos ficar por aqui. Isso aí. Né? Até a próxima, né? Não, e nosso lema. E é verdade. Mulheres com propósito. Uma vida com sentido vale mais a pena.